Salve, salve, querida turma. Aqui quem está falando é o professor Carlos Henrique. E na nossa aula de hoje nós vamos abordar a unidade 4, que tem como título A Política Internacional do Ártico e na Antártida. Unidade essa que está entre a página 379 a 386. Quando nós vamos abordar o Ártico, a gente tem que entender que nós estamos falando, primeiro, de uma região polar que ocupa aproximadamente 21 milhões de quilômetros, 21 milhões de quilômetros entre o Círculo Polar Ártico, né? E grande parte da região é coberta pelas águas do Oceano Glacial Ártico. Existe aí uma incrível quantidade de ilhas, entre as quais se destacam a Groenlândia e a Islândia, além do relevo do extremo norte dos continentes americano e euroasiático, né? Abrangendo as terras da Noruega, Suécia, Finlândia, Rússia, principalmente, no caso da Rússia, a Sibéria, Canadá, Estados Unidos e Alasca. Nessa imagem que eu destaquei para vocês, a gente percebe, né, a região da Ártica é definida onde a média da temperatura para o mês mais quente é abaixo de 10 graus Celsius. Então a gente consegue perceber que no polo ártico, né, existe uma, primeiro, proximidade muito grande, né? E eu estou falando do Canadá, do Groenlândia, Islândia, Noruega, Finlândia, né, Rússia, né? E apresenta também o Oceano Glacial Ártico. O Oceano Glacial Ártico ele passa a maior parte do ano congelado, o que dificulta algumas atividades pesqueiras e o transporte marítimo comum. Além disso, encontra-se aí muitos icebergs, né, grandes blocos de gelo de água que se deslocam em direção ao sul da região. Outra questão que nós devemos destacar é que nessa área, eu estou dando mais um recorte do Canadá, encontra-se as tundras, né, que são uma vegetação, né, tipicamente constituída de líquens e de musgos dessas áreas mais polares. Então, nós percebemos que há esse tipo de vegetação, né? Líquens e musgos. A gente percebe também que há, né, alguns grupos habitacionais ou populacionais, como os esquimós, e aí eles acabam, de alguma maneira, reproduzindo algumas práticas mais tradicionais no que diz respeito à alimentação e etc., né? Mas adotam também algumas tecnologias, né? A utilização de celulares, alguns comportamentos mais urbanos, tá certo? Outra coisa que a gente deve destacar é, primeiro, com o derretimento da calota polar, ele possibilita o uso de novas rotas marítimas pela região e de exploração de recursos do seu subsolo, em especial petróleo e gás, né? A ligação do Ártico com o Pacífico ela ocorre especialmente pelo Estreito de Bering. Já com o Atlântico, as passagens são a do Noroeste, né, que contorna o litoral da Alasca, e Canadá e Groenlândia, né? Então nós temos esse cenário. Outra coisa que a gente tem que destacar é que a Rússia ela acaba sendo beneficiada dessa abertura, né, pela interligação dos seus portos do extremo norte do país. Vale destacar que a região, ao contrário da Antártida, não está submetida a um tratado internacional que impeça os seus países, que são próximos, né, países que fazem praticamente fronteira, limítrofes, de declarar posse territorial sobre as águas e explorar suas riquezas, né? E isso acaba criando uma certa tensão, porque há muitas zonas de interesse no Ártico. Então nós temos uma zona de interesse do Canadá, dos Estados Unidos, da Rússia, da Noruega, da Dinamarca, fora as áreas em disputa. Os Estados Unidos, eles ampliaram o patrulhamento no Alasca, né? Porque a Rússia ela tinha fincado, né, uma espécie de um bastão, né, uma bandeira para delimitar território, né? Então a Rússia, em contrapartida, os Estados Unidos começaram a patrulhar o Alasca por sua guarda costeira,
e o Canadá também. Então a gente percebe que há movimentos e contramovimentos das nações, desses estados independentes, para buscarem um domínio territorial naquela área, tendo em vista, né, a presença de gás natural e de petróleo. Outro setor que a gente tem que destacar é a Antártida, né? A Antártida é a área mais meridional, mais ao sul dos continentes, né? Um dos menores, com 14 milhões de quilômetros quadrados. Está quase totalmente situado no interior do Círculo Polar Austral, ou Sul, né? A maior parte de suas terras encontra-se coberta por enormes geleiras, com exceção de algumas zonas de elevado declive nas cadeias montanhosas. E seu lado oriental ele é formado, né, eu estou falando da parte leste, ela é formada por extenso planalto, recoberto por uma geleira, né, por uma camada de gelo, cujas espessuras às vezes ultrapassam 2.000 metros. É importante destacar que em torno de 70% da água doce está nessa área, né? 70% da água doce congelada está nessa área, ok? Outra coisa que a gente também precisa destacar dentro desse contexto é que em 1991, né, nós tivemos o famoso Protocolo de Madrid, né? O mais importante protocolo de proteção ambiental para o Tratado da Antártida, né, que também restringe disputas por recursos. Em 98 foram alcançados um compromisso pela proibição da mineração por 50 anos e a limitação da exploração e o desenvolvimento econômico. Então, a atividade primária básica é a captura e o comércio de peixe. A pesca da Antártida tem girado em torno aí de 100 mil toneladas anuais, né? Então, a indústria pesqueira que mais se beneficia. E o Brasil, ele apresenta nessa área uma estação, né, de pesquisa, comandada pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, CNPq, e por meio do Programa Antártico Brasileiro. Então nós temos uma pesquisa nessa área. E aí a gente consegue perceber, por exemplo, os efeitos e a influência da Antártida no Brasil. Só para vocês terem uma ideia, segundo a pesquisa da Camila Carpeneiro, da USP, né, eventos extremos de retração e expansão do gelo marinho antártico estão ligados à ocorrência de bloqueio atmosférico em toda a América do Sul. E quais são os efeitos desses bloqueios, né, os efeitos dos bloqueios? Esses bloqueios são sistemas quentes de alta pressão e no hemisfério sul, tais bloqueios afetam o deslocamento normal dos sistemas como ciclones extratropicais e frentes frias. Então, quais são as consequências? Aumento da temperatura e diminuição de precipitação. Pode resultar em extremos de seca e chuva ou quentes e frios, o que impacta diretamente na produção agrícola do país. Queridos e queridas do meu coração, espero poder ter ajudado na aprendizagem de hoje. Um grande abraço a todos e a todas e até a próxima.